Existe um tipo de oração que, se você já fez um dia, eu gostaria de convidar você a refletir sobre a real possibilidade de você jamais voltar a fazer essa oração. A real possibilidade de você esquecer desse tipo de oração e jamais voltar a fazê-la. Existe uma palavra de Jesus para nós que nos incentiva a orar, que nos incentiva a nos achegar diante do trono de Deus por meio dele, por meio do sacrifício de Jesus, e apresentar diante dele todas as nossas necessidades. Muito embora Deus já conheça cada uma delas. A palavra de Deus nos diz em Lucas 18, a partir do verso 9: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É interessante que Jesus, quando estava para ensinar alguma coisa muito profunda, ele sempre procurava um exemplo, e às vezes um exemplo radical, para expor a profundidade, a seriedade daquilo que ele ia ensinar, para que nós possamos compreender um pouco melhor, entender a comparação que Jesus fez. Talvez nos dias de hoje Jesus não falaria sobre um fariseu e um publicano. Talvez Jesus falasse sobre um grande religioso, um homem cumpridor de todas as suas obrigações religiosas, que procura levar uma vida correta, honesta, íntegra. E de outro lado, um político desses que sai nas páginas dos jornais e que se envolve em escândalos. 2 homens com vidas completamente diferentes. Mas quando eles se achegam diante de Deus, o comportamento do religioso é lançar diante de Deus as coisas que ele era capaz de fazer, as suas obrigações, dizendo: Deus, eu não sou como esses homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este político envolvido em escândalos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Sabe, Deus, o Senhor precisa me fazer justiça porque eu tenho sido justo. Esse era o discurso do religioso. Um homem que, por cumprir com as suas obrigações para com a sua religião, ele se exaltou diante de Deus. De outro lado, nós temos um homem que, notadamente, é um homem pecador, um homem que passeia pelas páginas dos escândalos. Todavia, quando esse homem se aproxima diante da majestade de Deus, da santidade de Deus, este homem olha para a miséria humana dele e ele entende que ele é sujo, pecador, miserável, incapaz. Todavia, ele gostaria de ser diferente. Ele gostaria de não fazer o que faz. Ele gostaria de não ser motivo de prejuízo para esse ou para aquele. Ele gostaria de ser alguém que não machuca, que não maltrata, que não faz tanto mal à sociedade, à sua família e a ele mesmo. Este homem se aproxima diante de Deus, mostrando a Deus que ele realmente é um pecador e tem consciência disso, mas ele quer mudar de vida. E uma das demonstrações do seu desejo de mudar é que ele se humilha diante de Deus. Então esse homem se humilhou
ele se recolheu à sua insignificância, clamando pela misericórdia de Deus. Porque ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Talvez, se nós olhássemos para esses dois homens hoje, cada um deles na sua posição, orando, com o nosso olhar natural, humano, e por que não dizer carnal, talvez nós fôssemos fortemente tentados a justificar aquele que é religioso. Apesar da sua soberba, apesar do seu orgulho, apesar da sua vaidade, nós, muitas vezes, somos tentados a admirar essas pessoas que têm uma capa de santidade. Ainda que sejam arrogantes, mas nós somos muitas vezes levados a admirar essas pessoas, porque nós olhamos para ela e imaginamos que elas estão ao lado de Deus, imaginando que Deus as tem no colo, ou num pedestal, ou num altar, porque é isso que Deus quer. Pessoas que têm uma vida ilibada, íntegra, santa. Talvez nós tivéssemos uma enorme dificuldade de encontrar virtude naquele desonesto, naquele homem que é alvo de escândalo, porque nós aprendemos desde criança que santidade é expressada na forma que se fala, que se veste e às vezes até que se come ou que se deixa de comer, através dos jejuns, das longas orações, da forma como as pessoas se mostram. Nós atribuímos a ela valor, respeito e admiração. Todavia, Jesus Cristo, ele tem um olhar clínico que vai muito além da aparência, muito além do discurso, muito além das vestes, e ele vai lá no mais profundo da alma daquela pessoa que está orando, e ele consegue identificar soberba, arrogância, exaltação numa vida, ainda que íntegra, mas íntegra com o propósito errado. Não sou íntegro porque é certo ser, sou para cobrar de Deus, para que Deus me faça a justiça. Esse tipo de integridade não empolga Jesus. É o que ele mostrou aqui nesse texto. O que o homem disse era algo que muitos de nós falamos com tom de exaltação. Quem é que não se sente orgulhoso de não ser ladrão, corrupto, adúltero? Quem é que não se orgulha de poder jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo quanto ganha? Quem é que não se orgulha de ter uma vida ilibada? Pois é, mas não foi esse o homem que foi justificado diante de Deus. Talvez alguém nesse ponto da conversa vai me dizer: Ney, mas então eu vou levar minha vida de qualquer jeito? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver de qualquer jeito? A resposta do apóstolo Paulo para você seria: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se você diz que por essa situação você então vai desanimar e viver de qualquer jeito, é porque você ainda não experimentou do verdadeiro encontro com Jesus, do verdadeiro perdão de Deus, e por isso você ainda é capaz de dizer: eu vou viver para o pecado. Então o convite de Jesus é para que você experimente de um encontro com Ele, para que você tenha um genuíno encontro com Ele, ao ponto de você perceber que absolutamente nada é por nossos méritos, mas é tudo pelo mérito de Deus, que enviou o seu Filho. Ele que foi ofendido enviou a provisão para que o ofensor se reconciliasse com Ele. O mérito é de Cristo, que morreu por nós na cruz, e lá Ele nos justificou e pagou por todos os nossos pecados. A oração que jamais deve sair dos nossos lábios é essa oração de justificação pelas obras. A oração de confiança na religião, na minha capacidade de me manter em
pé e pelos meus esforços eu conseguir me aproximar de Deus. Essa oração é uma oração que não traz justificação verdadeira. É aquilo que Jesus disse: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A oração que eu e você devemos fazer é a oração de humilhação ou de rendição. A oração de alguém que tem consciência da sua condição diante de Deus. Me perdoe a sinceridade, mas diante de Deus somos todos miseráveis pecadores. Não somos melhores uns do que os outros, porque o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, é um atentado contra a santidade de Deus. Seja o pecado da pornografia, seja o pecado da corrupção, seja o pecado da prostituição, seja o pecado da mentira, seja o pecado da vaidade ou seja o pecado do orgulho, ainda que esse orgulho seja da tua capacidade de ser santa, santo diante de Deus. Diante dele, temos que nos humilhar e nos lembrar que somos pó, somos incapazes de, com as nossas forças, com os nossos méritos e com as nossas obras, alcançar justificação. Mas existe mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Diante dessa situação, eu creio que Jesus também tinha uma grande vontade de que, ao ouvir essa parábola, cada um de nós pudesse entender que nós somos frágeis, limitados, miseráveis e pecadores. E então, se nós temos passado muito tempo da nossa vida nos entristecendo, nos frustrando, porque não conseguimos alcançar aquele alto nível de santidade do qual falou aquele fariseu, nós podemos descansar na certeza de que, se formos genuinamente sinceros, se formos genuinamente verdadeiros com Cristo, declarando a nossa incapacidade, falando da nossa fraqueza, expondo diante dele a nossa real condição de miseráveis pecadores, ele é fiel e justo para nos perdoar. E é maravilhoso saber que o perdão dele vem para nos trazer paz, para lançar fora todo o medo, para nos oferecer vida. Há muitas pessoas que estão ao longo de muito tempo tentando se encaixar, tentando se enquadrar, tentando alcançar um nível de santidade, mas por mais que elas tentam, mais difícil se torna. Jesus está fazendo um convite para você. Renda-se a Ele. Pare de fugir do pecado e corra para os braços de Jesus. O segredo para se fortalecer contra as investidas do inimigo é estar pertinho de Jesus, abraçado com Ele. Ainda que com fraquezas, com limitações, com dificuldades, Jesus sabe disso. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele já conhecia o dia de hoje. Ele não foi para a cruz como alguém que vai tentar a sorte. Ele é Deus. Ele sempre foi Deus. Ele sempre soube da minha e da sua condição. Talvez em alguns lugares, em alguns círculos religiosos, você não foi aceita. Você foi rejeitado. Porque o mundo vive de admirar as aparências. Porque o homem vê o exterior, mas Deus, Ele vê o interior. Deus vê o coração. Foi a partir do coração que Davi foi eleito, foi escolhido por Deus. Não pela sua aparência, pela sua capacidade, pelo seu porte físico, não. Foi porque Deus olhou para o coração dele e o convidou a ser não apenas um rei, mas um dos maiores reis que o povo de Israel já teve. Você, quando se abre diante de Deus, quando tira todas as máscaras, tem a oportunidade de descansar na compaixão, na misericórdia e na graça dele. Faça isso hoje. Faça como aquele publicano,
Quando eu disse aqui um político corrupto, é para que você entendesse, para que você percebesse o quão significava um publicano naquela época para o povo judeu. Eram tidos como traidores da nação, eram tidos como pessoas nojentas, pessoas impuras, da mesma forma que alguns o são para nós hoje. É por isso, para que você entenda que há perdão para o mais vil dos pecadores. E é esse perdão que nos ajuda a ser pessoas melhores. O que torna o mundo melhor são seres humanos regenerados, pacificados, libertos e seguidores de Jesus. Renda-se a Ele hoje. O olhar de misericórdia dele está sobre você. E você pode sair justificado dessa oração.